Você já se pegou com a chegada de um novo ano, repetindo o mesmo ritual de esperança e a promessa de que desta vez a virada de chave seria real? Sentimos essa urgência do agora para mudar, para finalmente viver a libertação dos velhos pesos e projetamos toda a nossa intenção no calendário, como se a data mágica de 2025 fosse por si só capaz de nos entregar a transformação profunda que a alma exige. Mas por que o ciclo insiste em se repetir? Por que a cada janeiro nos deparamos com o cansaço de tentar manifestar a paz e ver a velha energia de ansiedade e autossabotagem retornando como um eco insistente de algo que não foi curado? Essa sensação de estar preso em padrões negativos é, na verdade, um chamado. É a dor silenciosa de se sentir desconectado da própria essência, mesmo cercado de pessoas ou de discursos espirituais que não trazem a paz prometida. O que acontece é que a sua prometida virada de chave é, muitas vezes, apenas um novo ciclo disfarçado, porque a sua frequência vibracional mais profunda não se alinha com o calendário. A energia que você emite ao universo é a do seu trauma não resolvido, a do medo de não ser digno de viver algo melhor. E essa dissonância entre o que você deseja e o que você vibra bloqueia o fluxo divino da vida. Cláudio Naranjo, com sua profunda sabedoria, nos convida a entender que a repetição desse ciclo está enraizada no que ele chamava de caráter, o seu falso eu, a armadura que você vestiu na infância para sobreviver. Essa armadura gera uma profunda dissonância estética no seu ser. É a dor silenciosa de tentar ser o que você não é, de anular a si mesmo para agradar. Essa luta interna se manifesta como o conflito que atrai a repetição, a velha energia que você tenta a todo custo deixar para trás. É a sua própria autossabotagem inconsciente da felicidade. Nessa fuga do que é, a repressão emocional torna-se a nossa principal ferramenta de sobrevivência. Dr. Gabor Maté nos alerta para o efeito vagal desse silêncio. Como a repressão das emoções, a fuga constante do presente e das dores cria uma frequência dissonante no corpo. Seu corpo, que é o seu principal mensageiro, começa a gritar o que a alma não suporta calar, bloqueando o alinhamento e a verdadeira manifestação de saúde e paz. É o corpo vibrando no trauma, independentemente da sua intenção superficial de pensar positivo. O convite que fazemos hoje é chocante, e ele é a sua última chamada vibracional para o despertar. O real risco de não olhar para o ego agora não é material. Você não perde a chance de ter algo novo em 2025. Você perde a chance de ser algo novo. A transformação é um caminho de reencontro consigo mesmo, e o ego é a barreira que impede a sua libertação. É por isso que, neste ritual de autoconhecimento profundo, vamos desvendar as 10 armadilhas silenciosas do seu ego. Assista até o final, porque a cura que você busca reside na coerência vibracional de finalmente ser quem você realmente é. Eu sei o que é buscar desesperadamente a transformação e sentir que sua energia está bloqueada. Eu também já caí na armadilha da falsa ação, aquela crença de que trabalhar demais, de fazer infinitos rituais e planejamentos, é a prova da sua intenção elevada. Mas eu percebi que por trás desse esforço frenético, eu estava apenas manifestando a minha ansiedade e o medo da escassez, e não o meu desejo autêntico de paz. O que parecia intenção curativa era, na verdade, uma fuga do presente e do silêncio. Cláudio Naranjo e Wilhelm Reich nos ensinam sobre esse paradoxo. A armadura de caráter, a máscara de eu forte que você veste, é uma defesa desesperada contra o trauma invisível e a dor silenciosa da criança interior. Mas essa mesma armadura se torna o maior bloco de energia que impede a mudança de frequência. É uma barreira que impede o fluxo divino de entrar na sua vida, fazendo você sentir que nada flui. O erro fatal que cometemos é tentar controlar o futuro divino, disfarçando o medo da perda com o que chamamos de planejamento elevado ou visualização intensa. Essa urgência de controlar é o ego atuando, porque a perda e o luto não processados são insuportáveis para ele. Mas o universo só pode guiar quem se entrega com confiança e presença, não quem tenta forçar a manifestação com rigidez. Nosso modelo mental inconsciente
opera sob o princípio da homeostase egóica. A mente prefere a repetição do drama conhecido porque é a única forma de amor, atenção ou segurança que ela aprendeu a reconhecer. É o ego garantindo que você não se sinta perdido, mas ao fazer isso, ele sabota a sua libertação e a transformação real. A verdadeira cura começa quando ousamos acolher a dor e desmantelar esse padrão de autoanulação. A busca por autoconhecimento profundo e espiritualidade pode se tornar a armadilha mais sutil do ego. O efeito Pigmalião invertido acontece quando o seu ideal de ser luz ou de vibrar alto se torna uma cobrança implacável. Essa espiritualidade performática não é alinhamento. É o ego tentando obter validação e garantir que você nunca se sinta bom o suficiente. O perfeccionismo espiritual nos impede de acessar a vulnerabilidade verdadeira, que é o portal para a cura. Isso gera uma dissonância entre a boca e o corpo. Você fala sobre manifestação e gratidão, mas a vibração real que o seu sistema nervoso envia ao universo é a da autossabotagem inconsciente e da carência. Essa frequência desalinhada é um fator silencioso que sabota tudo. O que você vibra é mais potente do que o que você pensa. O fator silencioso mais destrutivo é a vergonha inconsciente de não ser o espiritualizado ideal que você projeta. O ego adora a imagem, mas teme a realidade. Essa vergonha aprisionada bloqueia a sua frequência e impede que a lei da atração, que opera na sua verdade emocional mais profunda e não em frases de efeito, se manifeste. A cura é o reencontro com sua essência, não a performance de uma versão idealizada de si mesmo. O ego é um mestre da chantagem emocional. A revelação chocante é que ele usa a dor e o sofrimento como uma moeda de troca emocional para justificar a sua existência e, de forma torta, receber atenção ou amor. A autossabotagem se torna um padrão porque, inconscientemente, a dor oferece um lucro secreto, o de ser visto, de ser validado, ou de justificar o porquê de certas coisas não acontecerem. Entra em ação o mecanismo da autossegurança inconsciente. A pessoa, sem perceber, prefere o drama conhecido, o luto invisível, o caos que a mantém ocupada, do que a liberdade desconhecida. É o medo do vazio espiritual, da paz inabalável, que o ego traduz como ameaça à sua própria identidade. A neurociência do vício explica isso. O ego se vicia no ciclo de cortisol, estresse, caos e dopamina, a busca e a descarga de adrenalina que o drama traz. Essa montanha-russa emocional que confunde o ego é a única frequência que ele sabe sustentar. O cérebro fica viciado no caos porque é um padrão conhecido de recompensa. O erro invisível é confundir a sua identificação com o sofrimento com a espiritualidade da compaixão. A verdadeira compaixão começa com o acolhimento da dor, mas rapidamente se move para a libertação, para o alinhamento. O ego, no entanto, se agarra ao sofrimento, tornando-se prisioneiro de si mesmo, sentindo que perdeu o brilho. O seu corpo é o leitor mais honesto da sua frequência. Seus pensamentos podem mentir sobre a paz que você sente, mas o corpo revela a verdade. Existem sinais sutis de que sua frequência está desalinhada: a tensão na mandíbula, a urgência de controlar o processo de cura, os ombros curvados, carregando o peso do mundo, ou a respiração curta e superficial, o medo de sentir a emoção dolorosa. Estes são os sinais silenciosos de que o seu sistema nervoso ainda vibra no trauma não curado. Para iniciar o reencontro com sua essência, você precisa de uma ação concreta de presença. A técnica do Focus Shift, mudança de foco, é um ritual simples de 3 etapas para transmutar a ansiedade em intenção elevada. Primeiro, no momento em que a ansiedade o paralisa, reconheça a sensação no corpo sem julgamento. Segundo, transmute levando o foco da mente, o ego, para a respiração, o corpo, a presença. Terceiro, alinhe a sua intenção. Troque o impulso de controlar o futuro pelo de confiar na consciência do agora. Propomos um exercício prático para desmascarar o ego que usa a técnica de pressuposição. No auge da sua próxima crise ou repetição de padrão, pergunte-se, em silêncio e com compaixão, se essa dor ou esse padrão
estivesse tentando me proteger de algo que eu não quero sentir, do que exatamente o meu ego estaria me protegendo? A resposta, geralmente, não é sobre o futuro, mas sobre uma dor antiga que a criança interior ainda não se permitiu acolher. Essa revelação é o início da sua libertação. Para Cláudio Naranjo, o ego não é monolítico. A matriz da repetição está ancorada nos 3 movimentos da neurose: a mente, o coração e o instinto. A sua estrutura de caráter tenta compensar uma carência fundamental. O centro mental compensa o medo da falta de direção com excesso de planejamento. O centro emocional compensa o medo de não ser amado com dependência ou autoanulação. E o centro instintivo compensa a insegurança com rigidez ou explosões. O ego não manifesta o desejo de paz. Ele compensa a dor da falta de conexão em algum desses centros. É aqui que surge o medo do vazio espiritual. A maioria de nós falha ao tentar manifestar o novo sem antes preencher o buraco existencial deixado pelo velho padrão. O ego, que odeia o vazio, tenta preenchê-lo com objetos, relacionamentos ou incessante busca. Mas o vazio é o portal. A cura é permitir que o silêncio acolha esse espaço, e não que o ego o preencha com mais ruído. A analogia inteligente para entender a matriz da repetição é esta: o ego não é o motor da sua transformação, é o sistema de freios. Ele foi instalado para impedir que você repita o trauma de maneira destrutiva, mas, ao mesmo tempo, ele impede a sua libertação e o fluxo do alinhamento. A sabedoria não está em acelerar, mas em desativar o freio de mão da autossabotagem com compaixão e presença. O mito da recompensa imediata é o combustível secreto do ego. Vivemos na caçada de dopamina, a busca incessante pelo próximo pico de prazer, a próxima novidade, a próxima vitória. Essa busca confunde o ego, fazendo-o vibrar na escassez da busca, a eterna insatisfação, e não na abundância do ser, a paz interior. A frequência da busca é a da carência, e a lei da atração, que é a lei da vibração verdadeira, só pode responder à carência com mais busca. O antídoto para essa caçada é a coerência emocional sustentada pela ocitocina e serotonina. O ego busca o pico, a alma busca a planície da paz inabalável. O segredo é criar uma frequência de suficiência, não de carência, por meio de rituais diários de gratidão consciente e conexão com o presente. O que a natureza ensina sobre paciência vibracional está na metáfora da semente. A intenção elevada exige escuridão, silêncio e um tempo onde nada parece acontecer. O ego teme esse silêncio porque ele é a ausência de controle e tenta arrancar a semente prematuramente para ver se está crescendo. A manifestação alinhada com a alma é um processo orgânico, não forçado. Eu tentei soltar o controle, mas a ansiedade voltou. Essa é a confissão de muitos viajantes da alma. O erro está em pensar que soltar o controle é um ato mental, quando, na verdade, é um salto vibracional. O que realmente significa soltar no nível da frequência é entregar a identificação com o sofrimento e remover o bloqueio inconsciente que o ego usa como muleta. A ansiedade só volta porque a energia do medo e da carência ainda estão presentes. Conheci uma história real de uma viajante da alma que manifestou o amor após 3 anos de fracasso. O segredo não foi manifestar o parceiro, mas remover o que a bloqueava. Ela parou de se vender nos relacionamentos, de anular a si mesma para ser amada, e começou a ser a sua essência inegociável. A inversão de expectativas é o grande segredo. Você não precisa manifestar o novo, você precisa remover as barreiras, o ego, o trauma, os padrões, que bloqueiam o fluxo divino do que já está manifestado em seu campo energético. O ego é um mestre em usar a plasticidade cerebral contra você. Ele usa os caminhos viciados da sua estrutura neural para garantir que você permaneça no conforto da repetição. Cada vez que você repete o padrão de autossabotagem, o cérebro reforça o circuito. A cura é a reprogramação desses caminhos através da presença e da intenção elevada. É preciso ter cuidado com a falsa liberdade, a crença de que a mudança externa, casa, emprego, cidade, é a mesma coisa que a mudança de frequência. O ego adora essa fuga, mas se você leva o trauma não curado,
a energia bloqueada, para o novo lugar, o ciclo se repete com novos atores. A sabedoria ancestral aplicada nos ensina o conceito de prana ou chi, energia vital. O trauma aprisionado, a repressão emocional, bloqueia esse fluxo, impedindo a expansão da consciência e a sua manifestação. A cura do ego é, em essência, a libertação dessa energia vital que a sua alma usa para vibrar na sua verdade. A proibição do eu real é a principal arma do ego. O seu potencial mais elevado é o que ele mais teme e tenta sabotar com a autocrítica e o medo do julgamento social. O salto quântico que você busca não é um evento material, mas um salto de caráter. A coragem de ser a sua essência sem a armadura do falso eu. O teste simples para saber se você está no caminho certo é um espelho da transformação. Se o seu ego, o velho eu, está em pânico e a autossabotagem está mais intensa, significa que você está evoluindo. O medo é o sinal de que você está saindo do padrão conhecido e se aproximando da sua libertação. A virada de jogo é a revelação contra-intuitiva de que o ego não é um inimigo a ser destruído, mas um guia mal interpretado. Ele aponta para o lugar exato onde a criança interior ainda precisa de cura, aceitação e compaixão. O ego é um padrão. A presença é uma frequência. Qual você sustentará hoje? O insight não óbvio para a libertação é que você não precisa de mais força de vontade, o ego se debatendo. Você precisa de mais presença. A presença consciente é o único estado que não pode ser invadido pela repetição do ego, e é o espaço onde reside a sua liberdade vibracional. É a conexão inabalável com o agora. O que a meditação ensina é que o silêncio pode ser mais poderoso que a intenção forçada. O silêncio interno cria um espaço sagrado, o espaço entre o impulso do ego, o velho padrão, e a sua ação. É nesse espaço que reside a sua liberdade de não repetir o ciclo. Para isso, use o exercício prático para transmutar o ego, a técnica de observar o observador. No meio do seu ciclo de repetição, a ansiedade, a procrastinação, a raiva, pare por um instante e observe o impulso como se ele não fosse você. Existe um observador em mim que está assistindo essa repetição? A presença desse observador desidentifica você do ego e eleva a sua frequência de paz. Chegamos ao final desta jornada de introspecção profunda, onde a neurociência e a espiritualidade se unem para desmascarar o seu ego. No fim, a chave para a transformação não é complexa, mas exige presença e coragem. O ano de 2025 não é uma data no calendário, é o símbolo da urgência interna para que você finalmente quebre o pacto silencioso com o seu sofrimento e inicie a libertação. É o momento de desmantelar o sistema de freios da autossabotagem que o ego usa para garantir a repetição do ciclo. O grande ensinamento de Stanislav Grof ressoa aqui. A verdadeira transformação não é um processo gradual e confortável, mas sim o resultado de uma crise, a dissolução do ego que leva ao renascimento. O ego, que tentava te manter seguro no conhecido, precisa se desintegrar para que a sua essência possa emergir. O silêncio da paz inabalável só é possível após a coragem de enfrentar essa dissolução. A grande pergunta é: você está pronto para o seu próprio nascimento? Você está pronto para abandonar o lucro secreto da dor e viver a plenitude? O legado de Cláudio Naranjo é um farol que ilumina este caminho. O autoconhecimento profundo é o único mapa para a liberdade e a única forma de garantir que o próximo ciclo que se inicia seja uma escolha consciente e não a repetição inconsciente de padrões antigos. A cura é o alinhamento constante da sua frequência vibracional com a sua verdade interior. O ego é um padrão. A presença é uma frequência. A partir de hoje, qual você sustentará? Gostaríamos de saber qual insight deste vídeo mais tocou sua alma hoje e como ele ressoa com a sua frequência. Compartilhe a crença limitante que o ego usa para tentar te fazer repetir o ciclo. Deixe seu comentário e ajude a construir este porto seguro emocional para outros viajantes da alma. Se inscreva e ative o sino para mais jornadas de autoconhecimento profundo. Até a próxima jornada,
onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a paz que você busca reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é.